Bom dia, primeiro ano, ensino médio. Espero que todos vocês estejam muito bem. E a gente vai continuar o assunto de arte egípcia. É um assunto extenso, por isso que eu dividi ele em mais aulas, para não ficar muita coisa numa aula só. Como a gente tem apenas esse momento gravado, eu espero que vocês estejam fazendo anotações e acompanhando essas aulas. As aulas estão disponíveis na plataforma. Se você precisar anotar alguma coisa que não deu tempo, volta um pouco, pega lá as aulas novamente, pode assistir quantas vezes você puder e quiser. Ok? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a arquitetura egípcia e sua evolução, seus estilos, tudo que aconteceu desses 3.000 anos. Lembrando que a gente teve Antigo Império, Médio Império, Novo Império, a gente teve faraós que foram muito importantes, a gente vai ver a arquitetura de alguns deles e como que ela veio de simples mastabas e residências até as pirâmides de Gizé e toda a produção de Ramsés no Novo Império, tá bom? Então vamos começar? Então, a gente vai falar sobre as principais manifestações arquitetônicas. Não dá para a gente falar de muita coisa, mas a gente vai falar daquelas que se destacam, que têm grandes probabilidades de caírem no SSA e no Enem, tá? Então, vamos lá. As principais são as construções funerárias, as mastabas, as pirâmides. Por quê? Porque naquela história da crença da vida após a morte, então eles desenvolveram muitas construções desse tipo, até porque eles não enterravam, basicamente, eles construíam tumbas para abrigar aqueles corpos, e muitas dessas tumbas elas também levavam objetos pessoais para que esse morto, quando retornasse à vida, ele pudesse usufruir de todo o luxo que aquela família, seja ela nobre ou não, pudesse oferecer. Então, quanto mais nobre, mais rica a tumba, e quanto mais faraó, mais majestosa era. E também os templos em honra aos deuses que eles tinham que venerar para que nada de ruim acontecesse e o Egito continuasse próspero, né? Lembrando que a gente viu na aula passada que tinham muitos deuses que estavam ligados a o que eles precisavam na localização e na natureza, como o deus Nilo, que era o deus Api, a deusa Heket. Também tinham deuses ligados à agricultura, ao sol, à lua, o céu e toda aquela questão da fertilidade, da movimentação do rio. Então, eles tinham que estar venerando esses deuses para evitar que a ira desses deuses chegasse até eles e eles passassem fome, por exemplo. Tá? Então, era como se fosse, na antiguidade, se vivia muito como se fosse uma barganha. Eu agrado Deus e o Deus me dá algo em troca. Se eu não agradá-lo, a ira dele cairá sobre mim, eu não terei aquelas coisas que eu precisava ter. Inclusive, eu quero indicar para vocês uma série que tem na Prime Video, quem tiver a Amazon Prime, que é American Gods, né, deuses americanos, e que ele inclusive diz essa frase que eu acabei de falar, né, sobre uma deusa específica que era a deusa da colheita, a deusa Ostara, que tem a ver com a primavera, e justamente ele diz, quando você retira a colheita deles, eles voltam a ser a barganha, né, de você ofertar coisas e você fazer as orações para aquela deusa para voltar a ter a colheita. Enfim, era assim que eles pensavam na antiguidade. Por isso que havia esses deuses ligados às estações do ano e a tudo que eles precisavam, porque tinha a ver com a existência. A gente vai começar falando do primeiro faraó a construir uma espécie de pirâmide, que era, ele queria construir uma série de mastabas, né, para que se tornasse a maior mastaba que existia na época. Ainda não tinha o conceito de pirâmide, e foi o faraó de José, que é o faraó do Antigo Império. Ele era da terceira dinastia, e ele construiu esse primeiro edifício de pedra. Ela é chamada de pirâmide de Saqqara, ou, né, tem essas duas formas de escrever, porque fica nessa região que tem esse nome, ou também chamada de pirâmide dos degraus ou pirâmide escalonada, porque ela tem esses degraus. Eles ainda não tinham a tecnologia para fazer, né? A tecnologia da época para fazer a pirâmide com a face lisa. Então eles faziam um bloco, depois outro e outro até chegar em cima. No mesmo local onde se encontram as construções funerárias mais antigas do Egito,
próximo a Mênfis. O próximo grande faraó que fez uma construção que marcante na história do Egito, é Snefru. Ele é da quarta dinastia e ele é o pai do famoso faraó Quéops, das pirâmides de Gizé. Então ele foi o primeiro que desenvolveu esse método para deixar a face lisa. Essa pirâmide também é conhecida como pirâmide de face arredondada. Ela foi construída nas terras de Dashur, mas foi totalmente superada pelos faraós seguintes, inclusive pelo filho dele, que é Quéops. Tá? E construiu, junto com Quefren e Miquerinos, as pirâmides de Gizé, que são as maiores pirâmides e as mais famosas do Egito. As pessoas vão até o Egito para conhecer as pirâmides de Gizé e acabam conhecendo as outras, né? O complexo de Gizé foi construído por esses 3 faraós, as maiores pirâmides do Egito. Então, a gente tem no Novo Império, ele foi marcado pela arquitetura religiosa, então tem várias construções de templos, não que não houvesse templos antes, mas os templos construídos no Novo Império, eles são mais majestosos e são mais marcantes e tal, e tem muitos deles que estão bastante preservados. Então, a gente cita aqui o templo de Karnak, que é um templo em honra ao Amon-Ra, e o templo de Édifo, que é o templo em honra a Horus. A arquitetura doméstica também, aí nessa foto é o templo de Karnak, tá? A gente também tem a arquitetura doméstica, que pode ser analisada a partir de casas desenterradas em Amarna, certo? Que serviam aos artesãos contratados pelo faraó Akhenaton, que foi aquele faraó herege que mudou toda a estrutura da mitologia do Egito por um tempo, enquanto ele estava vivo, que tornou a religião do Egito uma religião monoteísta, apenas adorando o sol apenas adorando o deus Aton, representado pelo disco solar. Lembrando que o Egito tinha vários deuses, inclusive vários deuses para momentos diferentes do sol. Por exemplo, o sol nascente era o deus Khepri, o sol apino ao meio-dia seria o deus Ra, que é um dos maiores deuses do panteão egípcio, se não for o maior. E também temos o deus Aton, que era somente o disco solar. Tá? Então, essas construções elas eram em alvenaria e não em pedra, como são as construções de templos, de pirâmides e da própria residência do faraó. Então, as casas domésticas elas eram feitas de tijolos e elas tinham significação essencial na arquitetura egípcia, porque existem várias outras arquiteturas que se originam dessa mesma estrutura das casas. A gente vai ver agora algumas imagens. Esse aqui é um dos templos, tá? É o templo de Horus em Edfu. Veja como ele tem muitos relevos na parte frontal. Aqui mais uma imagem que vocês possam ver o tamanho dessas construções em relação às pessoas, o tamanho da arte, como eles conseguiam fazer, né, essas estruturas tão grandes e fazer também as decorações necessárias. Aqui é uma imagem de uma referência baseada nas escavações que foram feitas dessas residências, porque como é uma região desértica, então muita coisa foi enterrada ao longo do tempo, dependendo da cidade, até porque a cidade de Akhenaton, ela foi totalmente abandonada e alguns faraós posteriores, principalmente Ramsés, eles destruíram essa cidade para pegar matéria-prima, pedras para construir novos templos. Tá? Então, o que sobrou dessas cidades, dessas estruturas, dessas residências, então foi feito alguns estudos por arqueólogos e arquitetos, e aqui você tem uma estrutura do que seria uma casa. Geralmente eles têm essa abertura no centro e ao lado, isso aqui influenciou também a arquitetura grega e romana, e depois vocês vão ver sobre isso mais para frente, quando a gente vê esse tipo de arte. Então, você tem muitas plantas, então você tem muita arte do Egito aqui dentro, a gente tem muita pintura, muita escultura, certo? Que eles utilizavam bastante. Aqui é uma área externa de uma casa de um nobre, geralmente se tinha piscinas, e eles tinham essa estrutura, eles tinham uma piscina quadrada, tá, com águas do Nilo, então eram águas sagradas. Ao redor você tinha um tipo de arbusto enquadrado, e depois você tinha mais um quadrado de um tipo de arbusto maior para finalizar com árvores que podiam ser tamareiras, etc.
É interessante observar que há uma espécie de paisagismo na antiguidade. Aqui eles têm já uma ideia do enfeite feito com plantas naturais e você plantar as plantas que crescem menos mais perto e para ir aumentando com as plantas que crescem mais. Tinha área de jogos, eles jogavam bastante Senet, que é um jogo e que se usa, é um jogo de tabuleiro e que se usa no lugar de dados eram ossos, né? Pedacinhos de ossos que tinham uma face reta e uma face abaulada. Então eles jogavam esses dados, esses ossos, que eles, dependendo da posição que caísse, significava um número de casas que eles iriam andar. É bem interessante esse jogo, quem puder dar uma pesquisada depois, apenas por curiosidade, tá? Você tem aqui Ramsés II, que foi um dos grandes construtores, gente. Ele construiu uma das coisas mais interessantes nessa época dele, né? Até porque ele era conhecido também por reformar algumas construções antigas, só que ele era meio esperto, ele tirava o nome do faraó, da estrutura da qual ele estava construindo, reformando, e colocava o próprio nome, para parecer que ele tinha construído muito mais do que os outros, né? Então você tem algumas das suas construções, você tem o Ramesseum de Tebas, eu vou mostrar daqui a pouco. Essa imagem que vocês estão vendo é esse Ramesseum, é como se fosse um templo dedicado a ele mesmo, né? Você tem parte do templo de Luxor, ele reformou, né, e construiu uma parte a mais. Você tem a sala hipóstila do templo de Karnak, que a gente viu anterior, o templo de Karnak, e ele construiu uma sala, eu vou mostrar daqui a pouco. O templo de Hathor, que faz parte do complexo arqueológico de Abu Simbel, certo? É interessante esse complexo porque nos anos 60 foi necessário construir uma barragem para auxiliar algumas pessoas ali em Assuã. E haveria um aumento do nível caudal do Nilo e que iria, porque essa construção, esse templo de Abu Simbel, ele ficava nas margens, perto desse rio, então ele seria totalmente destruído pelas águas, aquilo ali haveria uma inundação. Então, juntamente com a Unesco, se criou toda uma força-tarefa para deslocar um templo inteiro de lugar. E esse templo ele foi escavado numa rocha, então teria que se haver toda essa estratégia para não destruir nada e ele chegar intacto a outro lugar, que foi em Assuã. Depois vocês podem ver, tem na internet imagens dessas mudanças, né, em blocos, principalmente as esculturas e tal. E eles mudaram de lugar esse complexo arqueológico. Essa construção, ela foi feita a um templo dedicado a alguns deuses, e principalmente a parte da deusa Hathor, ele foi dedicado a ele mesmo, é uma honra a si mesmo, e a Nefertari. Então, existem várias esculturas lá gigantescas de deuses, e a deusa Hathor, que é a deusa do amor, ela tem o rosto da esposa real de uma das principais esposas, né? A esposa mais amada de Ramsés, que foi Nefertari. E tem também a construção da tumba QV66, no Vale das Rainhas, que é a tumba de Nefertari. Eu vou mostrar para vocês também aqui. É uma das tumbas mais belas que tem, também muito visitada lá no Egito. Então aqui você vê a sala hipóstila que ele construiu no templo de Karnak. Você tem uma estrutura com várias colunas e vários relevos e pinturas. Aqui você vai estar vendo justamente uma parte do complexo de Abu Simbel, certo? A parte onde tem a imagem do rosto de Ramsés. E aqui a parte do templo, também do templo de Hathor, lá de Abu Simbel. Então, as figuras femininas que vocês veem aí são a deusa Hathor e com o rosto de Nefertari. Aqui você está vendo uma parte da tumba de Nefertari, né, a QV66. E ela tem uma escadaria, uma estrutura que chega a alguns salões. Então, ela tem algumas salas até chegar onde estava o corpo dela. Aqui você também vê, né, a representação da deusa Ísis e vários trechos do livro dos mortos. Aqui a entrada, que quando a pessoa entra lá embaixo, tá? Então, algumas construções, vamos falar
de como houve essa evolução. Então, cada vez que um faraó construía um monumento magnífico, eram gastos muitos recursos do Egito para isso. Então, muitos impostos eram cobrados, muitas famílias ficavam sobrecarregadas, muito trabalho escravo era exigido. Então, não foi coincidência que após alguns desses majestosos governos, houve um período de recessão no Egito. Por exemplo, após José, houve um período que não houve grandes construções, e aí a gente teve também um período de recessão, um período intermediário que se chama entre o Antigo e o Médio Império. A mesma coisa ocorre entre o Médio e o Novo Império, após as construções das grandes pirâmides de Gizé, e o mesmo ocorre após o governo de Ramsés. Ramsés deixou o governo do Egito para os seus filhos, e na verdade é o 13º filho, se não me engano, que sobe ao poder. Né? Não é nem o primeiro, porque Amenhotep, que é o primogênito de Ramsés, ele morreu por causas desconhecidas aos 24 anos. Era um tipo de coisa que acontecia bastante no Egito, assim como Ramsés não era o primogênito do seu pai Seti I, o irmão mais velho dele também morreu por causas desconhecidas. Então você tem esse tipo de coisa acontece. Então por isso que os faraós eles tinham muitas esposas. Ramsés chegou a ter 100 esposas, e fora o harém e todas as suas concubinas, para poder ter bastante filho, né? Inclusive, após a morte de Nefertari, ele tomou como esposa também 2 de suas filhas e uma irmã, né? E esse tipo de coisa acontecia bastante, tá? Então, Ramsés ele foi um faraó que reinou por mais de 60 anos no Egito. Ele foi um dos faraós que teve o reinado mais longo, mas como ele destruía algumas coisas para reconstruir, pegava pedras de alguns templos para colocar nos seus e construiu obras magníficas. Então, após ele, teve um período de recessão no Egito, um período, na verdade, de recessão que a gente fala assim, não teve grandes construções depois de Ramsés, e algum tempo depois a gente tem a dinastia Ptolemaica, que é a última dinastia praticamente do Egito, que é a dinastia das várias Cleópatras que teve, incluindo a Cleópatra que a gente conhece, né, por vários filmes e por escritos. Alexandre o Grande conquistou essa região para a Macedônia, e depois a gente tem o Império Romano que chega ali para ficar, entendeu? Então, vamos às atividades. Tem algumas questões na plataforma sobre arquitetura egípcia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Fique em casa.